Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os temperamentos e como é que eles podem te ajudar nos estudos, montar as melhores técnicas dependendo do seu temperamento. Fica comigo até o final que eu vou te contar como fazer isso. Por que a gente estuda os temperamentos? Os temperamentos humanos vão te dar muitas características que influenciam em diversas atividades da sua vida, inclusive os estudos. No material que a gente tem disponível, explicando com bastante detalhe aí o que são os temperamentos, a gente utilizou essas definições aqui, ó. É a predisposição natural e inata a reagir de determinada forma. E o Ítalo Marcilli coloca que é uma maneira fixa com a qual fazemos e recebemos as coisas do mundo. É como um chão onde se apoiam as nossas outras faculdades, um filtro através do qual passam os elementos tanto do mundo interior quanto do mundo exterior. Então, ó, se o temperamento é um filtro, quando você estiver estudando, esse filtro vai estar ativo. A sua predisposição natural de reagir aos estudos também é influenciada pelo seu temperamento. Por isso que é interessante esse autoconhecimento. Eu não vou entrar em todos os detalhes de temperamento, porque isso está em outro conteúdo que você tem acesso aqui. Só para a gente entender a importância, a gente pode falar que o temperamento ele vai definir se as minhas reações são rápidas ou lentas, se elas duram muito ou pouco. Enfim, toda a minha maneira de interagir com o mundo está sendo sempre muito influenciada. E se eu sei se o meu temperamento é extrovertido, introvertido, se ele tem mais capacidade de concentração ou é muito disperso, o que eu vou fazer? Eu vou tentar não é exatamente compensar, mas eu vou tentar harmonizar com alguns tipos de técnicas, né? Porque se eu sou disperso, eu preciso ter mais técnica de foco, por exemplo. Agora, se eu tenho facilidade de análise, eu posso trabalhar um cronograma, trabalhar mais com tabelas. Todas essas características vão fazendo com que você consiga adaptar as melhores técnicas dentro do método de estudos. Independente do método que você use, saber o seu temperamento vai ajudar a escolher melhor as ferramentas. Então esse é o nosso objetivo com essa sequência de vídeos que vai falar de como cada temperamento trabalha os estudos, a característica dele e a dificuldade ou as facilidades também, né, que o temperamento tem. Então, as características do meu temperamento vão influenciar a forma com que eu vou organizar o meu estudo. Tem gente que precisa dar mais atenção nisso, tem temperamento que tem mais facilidade, outros têm mais dificuldade. Se você tem facilidade com organização, muitas vezes reflete numa rigidez, porque a gente faz a organização, mas não quer abrir mão ali, quer tudo certinho, né? A gente já está indo mais para um melancólico. A forma com que eu absorvo o conteúdo também é influenciada pelo temperamento. Se eu sou um temperamento de reação rápida, né, externa, coléricos e sanguíneos, isso vai fazer normalmente que eu não reflita muito, que eu não pense muito sobre o que está sendo colocado, o que pode gerar um estudo superficial, que em algumas situações não vai me atender. Eu preciso ter, se eu for fazer um mestrado, um doutorado, eu preciso saber aprofundar. Então, determinados temperamentos têm mais dificuldade nesse aspecto. Outros é o contrário, ele quer aprofundar tanto, que o negócio não anda. Às vezes ele nem precisava estudar tanto aquele assunto ali, saber de tanto detalhe, mas ele quer analisar, quer aprofundar tudo, quer ter certeza. E aí ele vai fazendo um estudo demorado sem necessidade. Você sabendo dessa característica também já pode ter cuidado, né? Tomar mais cuidado. Influencia no foco. Os temperamentos introvertidos, eles têm uma tendência a ter mais facilidade de concentração. Você botar ali um melancólico, um fleumático estudando sozinho, o melancólico sozinho ele é tranquilo, ele consegue focar, fleumático também é muito fácil ter foco. Agora o pobre do sanguíneo fica lá borboleteando para tudo que é canto.
já tem mais dificuldade, o colérico normalmente fica mais apressado, quer estudar tudo correndo, quer terminar logo, então prejudica mais o foco. E também na facilidade de cumprir o cronograma. O colérico é capaz de cumprir o cronograma só para ficar dando check, assim, né? Que adora conseguir cumprir e tal. Tem outros que se sentem mais presos, né? Ali por conta do cronograma que foi feito, outros não querem flexibilizar, enfim. Então, as características que você tem do temperamento influenciam a forma com que você lida com o mundo todo, e especificamente com os estudos. E o nosso interesse aqui é que você tenha um conhecimento básico que vai te ajudar a escolher melhor as técnicas para que você tenha um desempenho melhor. E você vai ver que todos os temperamentos podem fazer de tudo. Os temperamentos extrovertidos podem aprofundar, aqueles que precisam de muita análise podem ir mais rápido, só que você sempre precisa ter uma atenção, digamos assim. É importante você saber quais são os pontos que são mais difíceis, para você prestar mais atenção, ter mais cuidado, e os pontos que são mais fáceis, para você potencializar, para você aumentar o seu desempenho aproveitando aquela habilidade. A gente sabe que os temperamentos, eles não são uma questão de certo ou errado, tal temperamento é bom, o outro é ruim, isso não existe. Temperamento é uma caixinha de ferramentas que foi dada aí quando a gente nasceu, né? Que a gente viu que o temperamento ele já vem desde o início, desde ali da barriga da mãe, e a gente recebe essas ferramentas que elas são o que a gente tem para trabalhar e realizar os nossos objetivos. A gente não pode se justificar nos temperamentos. Gente, eu fico doida quando a pessoa fala isso. Eu não consigo porque eu sou fleumático. Esse fulano é assim, mas ele fez tal coisa porque ele é colérico. Não. A gente tem condições de trabalhar o temperamento de uma forma que ele seja o mais positivo possível e ele não seja um empecilho. Então, eu vou ver o ponto de maior dificuldade e trabalhar em cima dele. E vou fazer com que as características do meu temperamento me levem até onde eu quero chegar. Ok? Então, nos vídeos sobre o temperamento e os estudos, você vai ter essa visão geral de cada temperamento. Eu escolhi características específicas e como elas vão influenciar no seu estudo e o que você deve fazer para conseguir melhorar o seu desempenho, beleza? Então, conhecendo seu temperamento, você pode organizar uma estratégia específica que ajude a melhorar seu desempenho nos estudos. Então, o que eu te aconselho? Se você ainda não viu o conteúdo que fala de todos os temperamentos, explica o que é, de onde veio essa tradição, dá uma olhadinha antes de ver o vídeo de cada temperamento nos estudos. Porque é importante ter essa visão geral, até para você dar aquela verificada, né? Para ver se você sabe o seu temperamento. Renata, mas você não me deu um teste. Gente, eu não gosto de trabalhar com teste de temperamento, já avisei vocês. Por quê? O temperamento ele vai sendo trabalhado durante a vida e às vezes a reação que você tem hoje perante um determinado ponto, ela é fruto, né, de um condicionamento. E aí isso pode acabar mudando, né? Vai mascarar o resultado. E se você tem dúvidas também, Renata, eu vejo o temperamento colérico, eu acho que eu sou, depois eu vejo lá o melancólico, também eu acho que eu sou todo mundo. Então, a gente precisa ir se observando. A nossa ideia é trabalhar o temperamento como uma ferramenta de autoconhecimento. E no momento em que você se conhece, você consegue estudar melhor. Então, melhor do que um teste é você observar as suas reações internas, não só externas. Por exemplo, eu não brigo com ninguém, mas lá no fundinho a primeira reação é sempre querer, né, dar uma brigadinha ali. Então você tem que observar internamente quais são as suas reações mais íntimas, mais rápidas e espontâneas. Você vai ganhar muito mais nessa observação do que fazendo um teste, garanto para você. Mesmo que você fique um pouquinho confuso, a autoobservação vai te dar ferramentas maravilhosas e que eu vou te ajudar a utilizar para melhorar seus estudos.
Ok? Então, vamos lá, vamos ver os vídeos sobre cada temperamento e como é que ele se comporta nos estudos.